Me chamo Sofia Salles e estamos sendo representados por desenhinhos. Créditos a mim e a Miguel pelo desenho. Espero que achem fofos, tanto quanto nós achamos. É isso aí mesmo que você ouviu. Nós, o grupo Street Team, que já fomos dançarinos, pintores famosos, atores e até personagens em jogos de luta, agora somos animação. Uhul! Que incrível, hein? Show, ó. Show. Agora falando sério, você já se imaginou descobrindo a história dos números japoneses e chineses? Se não, relaxe e agacha que você vai aprender um pouco sobre a história dos números chineses e japoneses e como eles funcionam. Agora eu irei passar o manto da fala para o nosso amigo Libras, mais conhecido como Caio, para explicar a história dos números japoneses e chineses. Mas não precisa sentir minha falta. Já já eu volto para falar mais um pouquinho, viu? Até mais tarde, beijos. Hello, people! Meu nome é Caio Gouveia e eu vou explicar um pouco sobre o sistema de numeração chinês. Basicamente, de onde ele surgiu, quando ele surgiu e um pouco da sua história. Ele veio por volta de 1200 anos antes de Cristo, nas origens antigas, e ele é o sistema numérico mais antigo que ainda está em uso. Então, as pessoas ainda utilizam ele frequentemente. E os primeiros registros desse sistema numérico datam da dinastia Shang, que ela foi de 1600 a 1046 anos de Cristo, especialmente em ossos oraculares usados para adivinhação dos oráculos. E nessa época, os números 1 a 10 e algumas centenas, como 100 e 1000, já estavam representados por ideogramas muito parecidos com os atuais. A partir da dinastia Han, que foi de 206 anos de Cristo até 220 depois de Cristo, 220 no calendário atual, que foi padronizado com o crescimento da burocracia e do comércio, que surgem registros em bambu, seda e papel com números escritos, tanto em caracteres comuns quanto em grandes números financeiros para evitar fraudes. E a importância cultural desse sistema numérico é a lógica do sistema de números numérico chinês, que influenciou medidas, matemática e astrologia e filosofia. Também, mais para frente, foi essencial para as obras matemáticas como o 9 capítulos sobre a arte da matemática, um livro chinês. Também é válido citar o sistema de numeração japonês, que ele é bem interessante porque ele começou quando a escrita chinesa chegou ao Japão, por volta do século IV, século VI. E antes do contato com a China, o Japão basicamente não tinha um sistema de escrita próprio, ele não tinha uma língua. E esse sistema da China veio por conta de monges budistas e estudiosos chineses, que levaram a escrita chinesa ao Japão, incluindo também os números. Agora, sobre como as duas línguas evoluíram e para a modernidade. O chinês, basicamente, ele adotou o sistema de caracteres que permanece ativo até hoje, inclusive em matemática, dinheiro e linguagem formal. Então, ele não mudou muito. Basicamente, ele foi a mesma coisa desde sempre. Não mudou muita coisa. Já no Japão, é comum ver os ambos sistemas juntos, os dois sistemas juntos. Então, um número de telefone pode ser escrito de forma extensa, com o número de fato, ou com os kanjis. O sistema de numeração em mandarim usa caracteres próprios para representar números, seguindo um padrão decimal, onde cada número de 1 a 9 tem um símbolo específico e as potências de 10 também possuem símbolos próprios, que serão explicados mais para frente. A leitura é feita na vertical e a representação de números maiores é feita através da combinação destes símbolos, utilizando o princípio multiplicativo, que também será explicado num tópico mais à frente. A contagem em japonês utiliza dois sistemas principais, o sistema sino-japonês, chamado onyomi, e o sistema nativo japonês, chamado kanyomi. O sistema onyomi é baseado em empréstimos chineses, enquanto o kanyomi utiliza palavras japonesas nativas. Para a contagem de 1 a 10, o sistema onyomi é frequentemente utilizado com as palavras. Se você é um jovem, principalmente se você for otaku, você deve conhecer esta música. Sabe o que ela fala nessa música? Exatamente, os números em japonês, que no caso são utilizados tanto na China quanto no Japão.
Olha que legal! Para a contagem de 1 a 10, o sistema On-Yomi é frequentemente utilizado com as palavras Ichi, Ni, San, Yon, Ku, Roku, Nana, Hachi e Kyu. Desculpem a todos a minha pronúncia em japonês, infelizmente eu sou K-popper e não otaku. Agora o nosso humano, Douglas, vai falar sobre a combinação com números maiores e os números financeiros. Olha só quem tá de volta. Voltei, gente. E agora eu vou explicar pra vocês como funcionam os números grandes em japonês e chinês. Basicamente, esses números funcionam como... Eu vou dar um exemplo dos números romanos. Basicamente, se você pegar um número pequeno e na frente dele colocar um número grande, ele vai multiplicar ele. Então, para eu fazer o número 50, eu pego o número 5 e coloco em sua frente o número 10, assim formando o número 50. Agora, caso queira o número 15, eu faço o contrário. Já que, se você colocar o número pequeno e depois o grande, é uma multiplicação, e o grande antes e o pequeno depois é uma soma. Então, se eu colocar 10 e depois 5, vai formar o número 15. E é assim que funciona os números grandes japoneses. É isso aí, mano. Estão esperando o quê? Bate palma aí, vai.